Olá, meus caros, forte abraço em todos, espero encontrá-los todos bem. Dando continuidade às nossas videoaulas, hoje vamos falar sobre o eixo temático questões sociais. Na verdade, a primeira parte de abordagem sobre esse eixo. E nesse primeiro momento, nós vamos dividi-lo em dois quesitos. O primeiro quesito, que fala sobre desenvolvimento no Brasil, que fala sobre democracia, e o segundo, que fala sobre a mulher no cenário nacional, no cenário, né, de liberdade social. Bom, no primeiro momento, é necessário falar sobre os pilares que constituem um processo democrático, ou seja, quais são os pilares da democracia. Nós podemos observar, inclusive, no artigo 5º da Constituição Federal, que os pilares do aspecto democrático são a liberdade e a igualdade. Ou seja, todos são iguais perante a lei, não havendo distinção, né, por conta de raça, não havendo distinção por conta de credo, não havendo distinção por conta de situação financeira, né, e liberdade, né, de execução, né, do aspecto religioso, liberdade de ir e vir, a liberdade de expor o seu ponto de vista. É óbvio que podemos observar que nem sempre esses conceitos são colocados em prática o tempo todo. E nem sempre esses conceitos eles acabam abraçando, né, a comunidade por inteiro. Então, no segundo momento, nós podemos falar sobre o aspecto da equidade. A equidade, ela, na verdade, é a execução, né, da lei, né, mas de acordo com o aspecto concreto, de acordo com a realidade. Então, nós podemos observar a adaptação de uma regra existente a uma condição real, não a condição encontrada na sociedade, entretanto, de acordo com os aspectos da justiça. Não? Precisamos observar os aspectos de justiça presentes na execução. Um exemplo, nós podemos observar isso no sistema de saúde. Né? Todos têm direito a hospitais, todos têm direito a hospitais públicos. Entretanto, podemos observar que aqueles que necessitam de maiores cuidados têm prioridade sobre aqueles que necessitam de menores cuidados. Esse é um exemplo de equidade social. Ainda, né, seguindo nessa questão de liberdade, igualdade, equidade, nós podemos falar de duas medidas, né, que estabelecidas sobre o desenvolvimento brasileiro para averiguarmos como estamos no conceito mundial. Uma é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, ou seja, é uma medida comparativa que visa estabelecer o grau de desenvolvimento humano, né, de determinado local. E esse índice ele é baseado em cima da expectativa de vida ao nascer, em cima da educação presente, em cima do PIB e da concentração de renda. Né? O Brasil atualmente ocupa a posição de número 73 no ranking, o que mostra que o Brasil é um país em desenvolvimento e que precisa trabalhar ainda de forma árdua sobre vários aspectos, como educação, saúde, né, trabalho, a desconcentração de renda para melhorar as condições do seu povo. Um outro índice é o índice de Gini, né, Gini, índice de Gini, italiano, né, que mede, na verdade, a desigualdade social presente, né, mede a concentração de renda. Então, nós sabemos que o Brasil ainda possui uma distribuição de renda muito desigual e, de acordo com o índice de Gini, o Brasil é um país ainda de fortes desigualdades, inclusive no ranking, o Brasil se encontra atrás de países como o Paraguai e a Nicarágua. Né? Então é necessário trabalhar fortemente sobre, né, a distribuição, sobre as condições, né, de desigualdade social. O que nos leva a um outro conceito interessante, que é o conceito de minoria. Né? Se formos analisar sobre, né, se formos analisar sobre todos os aspectos,
nós vamos observar que, de acordo com a sociologia, a minoria significa o quê? Uma categoria, né, de indivíduos, né, que se diferenciam da maioria social, ou seja, aqueles, né, que se apegam a grandes cargos ah, públicos, a grandes cargos sociais, né, dentro de uma sociedade. E nós no Brasil temos uma outra discussão, né, na prática a respeito do que é a minoria. Na verdade, quando nós pensamos em minoria no Brasil, nós não pensamos em quantidade, nós pensamos numa categoria de indivíduos sem muitas chances sociais, sem uma representatividade social. Nós, na verdade, pensamos em indivíduos numa situação de desigualdade social. Então, esse é o nosso primeiro momento de discussão, né? Um momento a falar sobre liberdade, igualdade, falar sobre equidade, falar sobre o IDH, o índice de Gini, falar sobre as minorias sociais, né, que nós podemos observar na nossa construção de realidade. No segundo momento, discute-se a presença da mulher. Então, é óbvio, né, através de estudos, através de comparações, através de observações, nós podemos notar que não, o papel feminino dentro da sociedade ele vem evoluindo. Se formos pegar o século XIX, inclusive, né, através de textos da nossa própria literatura, podemos observar uma mulher ainda submissa a um regime, uma mulher sem participação ativa na construção do próprio social. E esse papel ele vem sendo modificado constantemente. Nós podemos observar a mulher inserida na construção da sua própria realidade, a mulher inserida na construção, né, de uma sociedade ativa, a mulher ela adentrando no mercado de trabalho, conquistando posições. É óbvio que nem sempre foi assim, né? E podemos discutir esse papel da mulher, podemos discutir o papel feminista a partir de grandes transformações na forma de pensar a sociedade. Eu escolhi, para comentar com vocês, uma filósofa francesa, a Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, em 1949, escreve a obra Segundo Sexo, uma obra de cunho feminista, né, e revelando a sua posição existencialista. Né? Então, Simone de Beauvoir é uma filósofa existencialista e é feminista. Lembrando que no existencialismo a ideia de que a existência precede a essência. Então, Simone de Beauvoir coloca que uma mulher não nasce mulher, torna-se mulher. Então, torna-se mulher de que forma? A partir da colocação, né, no espaço. Então, o que nós podemos observar dentro dessa obra de Simone de Beauvoir é que o homem ele é dominante socialmente, ele observa essa mulher como o outro. Então é interessante para o homem taxar a mulher como outro, porque ele coloca uma atmosfera de mistério sobre essa mulher. Diz que é quase impossível entender, né, o que a mulher quer, o que a mulher deseja. Então, envolve-a com pontos de interrogação, e isso é interessante porque, a partir desse desconhecimento de uma vontade, desse desconhecimento de uma segunda estrutura, o homem ele se mantém no poder, ele se mantém na estruturação de um regime patriarcal e perpetua, né, esse tipo de ideia. Entretanto, para a Simone de Beauvoir, esse homem ele age, né, porque, na verdade, ele esconde, né, preconceitos, ele esconde pré-conceitos a respeito de como, né, a sociedade está sendo estruturada. Podemos observar que uma sociedade patriarcal, uma sociedade machista, ela mostra o homem como esse indivíduo de uma cidadania pública, né, enquanto a mulher ela está no âmbito do governo do privado. A verdade é essa. O homem ele tem uma participação ativa na construção da sociedade, na construção, né, daquele momento,
e é destinada à mulher, né, o governo dos seus afetos, dos seus desejos, das suas necessidades. Entretanto, a filósofa ela mostra que a, a mulher, como o homem, é o seu corpo. E a partir disso, ela discute que há uma relação, óbvio, né, uma estreita entre corpo e mente. Ou seja, né, a experiência corporal, a experiência sensorial, ela acaba, né, por condicionar a forma pela qual nós observamos e enfrentamos o mundo. Então é necessário a mulher, né, realizar a exposição de seu corpo, né, no espaço social, ou seja, enfrentar as condições de seu próprio tempo, a fim de que ela consiga formatar, né, a sua rede de ideias, formatar a sua rede de vontades, a sua rede de necessidades, para criar o seu próprio aspecto real. Logo, né, a própria Simone nos mostra que essa mulher, ela, assim como o homem, é dotada de um intelecto, ela é dotada, né, de juízos de valores, e esses juízos de valores precisam ser colocados em prática. Então, é o momento de estabelecer uma reviravolta. Né? Se essa sociedade é uma sociedade onde poreja a vontade masculina, se essa é uma sociedade estruturada a partir de ideias ainda ideias ultrapassadas, ainda machistas, né, ideias, né, ligadas ao patriarcalismo, é necessário a inserção desse pensamento, dessa vontade feminina para fazer com que a sociedade seja estruturada como um todo e não haja, né, uma fragmentação. Porque o que nós podemos observar é um mundo nitidamente masculino, machista, que se coloca à margem, que se coloca à superfície, perdão, e nós observamos um mundo feminino que se aparece de forma escondida, como se fosse uma sombra desse mundo masculino. E em se tratando da discussão aqui presente, podemos observar que vários movimentos, né, várias estruturas sociais já permitem fazer com que, né, a mulher se revele mais dentro da construção desse todo. Observamos também que várias propagandas têm a necessidade de modificar, né, a visão dessa mulher. Se a mulher ainda é aquela visão, né, do estereótipo, aquela visão da mulher caseira, aquela visão da mulher que apenas cuida dos filhos, essa visão ela tem que ser modificada. Né? A visão de uma mulher moderna é a visão de uma mulher de comando, a visão de uma mulher que decide a sua vida, aquela que decide que caminho seguir. Então, propagandas, né, de um pensamento arcaico já estão sendo substituídas, né, por modelos novos, né, de comportamento. Já não cabe mais na estrutura social observar, né, o estereótipo de uma mulher que fica em casa, fica cozinhando, cuidando da casa, né, e cuidando dos filhos. Essa rede de propagandas, ela revela também, óbvio, né, um pensamento preconceituoso, né, e a tendência é a derrubada, né, desses conceitos. Mesmo porque podemos observar que grande quantidade de festejos dentro da sociedade, né, na verdade, é produzida por uma necessidade mercadológica. E aí nós podemos citar um diferencial, né, que é o Dia da Mulher. Né? O Dia da Mulher não é um dia exclusivamente para dar presente, para oferecer flores. Se formos observar o aspecto histórico, observamos o Dia da Mulher como uma data, né, referenciada pela ONU, em homenagem a várias discussões envolvendo mulheres trabalhadoras dos Estados Unidos, né, e do restante do mundo, sobre questões voltadas ao aspecto trabalhista, ou seja, posições a serem ocupadas, salários a serem discutidos. Sabemos nós que em muitas estruturas a mulher desenvolve, né, o mesmo papel do homem, entretanto o salário é diferenciado. Então, essa luta, né, por condições melhores trabalhistas, essa luta por condições, né, de igualdade dentro do trabalho, faz com que haja o dia comemorativo e podendo ser, né, também levantada uma rede ainda maior, né, de pensamentos, de ações
que façam com que essa mulher se sinta ainda mais inserida. O que nós podemos observar hoje é que a mulher já se insere, né, em questões políticas, em questões de governança social, em questões trabalhistas, né, ou seja, a evolução desse papel na construção de uma identidade nacional e na construção de uma identidade da nova mulher, uma mulher, que avança, né, em seu próprio tempo. Bom, hoje nós vamos ficar por aqui. Ah, por favor, acessem a apostila, deem uma olhada, né, nos exercícios, e qualquer dúvida, por favor, usem a plataforma. Fiquem todos bem, forte abraço em todos e até a próxima videoaula.